te convido para ouvir a palavra de Deus. Na Epístola aos Romanos capítulo 10 e verso 17 diz, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Na Epístola aos Hebreus capítulo 11 verso 6 diz, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Não se esqueça de dar um toque em curtir e em inscrever no canal. Embaixo do vídeo no YouTube. O nome Deus, o Todo-Poderoso Criador dos céus e da terra, Rei dos reis, Senhor dos senhores, está contido 3.875 vezes na Bíblia Sagrada, o livro santo de sua autoria. E Reis 18 verso 36. Sucedeu que, no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou, e disse, ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. 1 Reis 18 verso 37. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus, e que tu fizeste voltar o seu coração. 1 Reis 18 verso 39. O que vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos, e disseram, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. 1 Reis 19 verso 8. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. 1 Reis 19 verso 10. E ele disse, tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para m'atirarem. 1 Reis 19 verso 11. E Deus lhe disse, sai para fora, e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento, e depois do vento um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. 1 Reis 19 verso 14. E ele disse, eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para m'atirarem. 1 Reis 20 verso 28. E chegou o homem de Deus, e falou ao rei de Israel, e disse, assim diz o Senhor, porquanto os sírios disseram, o Senhor é Deus dos montes, e não Deus dos vales, toda esta grande multidão entregarei nas tuas mãos, para que saibas que eu sou o Senhor. 1 Reis 21 verso 10. E ponde defronte dele 2 filhos de Belial, que testemunhem contra ele, dizendo, blasfemaste contra Deus e contra o rei, e trazei-o fora, e apedrejai-o para que morra. 1 Reis 21 verso 13. Então vieram 2 homens, filhos de Belial, e puseram-se defronte dele, e os homens, filhos de Belial, testemunharam contra ele, contra Nabote, perante o povo, dizendo, Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. E o levaram para fora da cidade, e o apedrejaram, e morreu. 1 Reis 22 verso 54. E serviu a Baal, e adorou, e provocou a ira do Senhor Deus de Israel, conforme a tudo quanto. 2 Reis 1 verso 2. E caiu Acasias pelas grades de um quarto alto, que tinha em Samaria, e adoeceu, e enviou mensageiros, e disse-lhes, ide, e perguntai a Baal-zebub, Deus de Ecrom, se sararei desta doença. 2 Reis 1 verso 3. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tisbita, levanta-te, sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria, e dize-lhes, porventura não há Deus em Israel, para irdes consultar a Baal-zebub, Deus de Ecrom? 2 Reis 1 verso 6. E eles lhe disseram, um homem saiu ao nosso encontro, e nos disse, ide, voltai para o rei que vos mandou, e dizei-lhe, assim diz o Senhor, porventura não há Deus em Israel, para que mandes consultar a Baal-zebub, Deus de Ecrom? Portanto da cama, a que subiste, não descerás, mas sem falta morrerás. 2 Reis 1 verso 9.
Então o rei lhe enviou um capitão de 50 com seus 50, e, subindo a ele porque eis que estava sentado no cume do monte, disse-lhe: Homem de Deus, o rei diz, desce. Deus te abençoe por ouvir até aqui a sua palavra.